Fala galera, Sami aqui. Hoje nós estamos começando de uma forma diferente, porque o que vocês vão conferir agora foi um bate-papo super legal que a gente teve a oportunidade de gravar lá no dia 7 de agosto, no DocSoul, ao vivo, um dos maiores eventos de medicina do Brasil, que foi lá em Curitiba, teve sua primeira edição esse ano de 2025, e nosso convidado da vez dispensa apresentações, Dr. Drauzio Varella, que com certeza é uma das maiores referências médicas do país. E foi muito legal, porque ele contou ao longo desses anos todos a sua trajetória, sua carreira, como é que foi, as experiências que ele teve ao longo do país e também como é que ele enxerga a medicina para os próximos 10 anos, como é que ele vê essa transição que a gente está passando nesse momento. E queria só trazer um recadinho aqui antes sobre o nosso patrocinador, o Educadoc, que tem tudo a ver com esse bate-papo aqui que vocês vão conferir, que é exatamente essa ferramenta aqui que está na palma da minha mão. O que é o Educadoc? É um aplicativo feito para médicos, que você pode baixar, fazer sua inscrição se você for médico, e aí se você tiver num plantão em qualquer lugar do Brasil, em qualquer hora, 7 dias da semana, 24 horas por dia, você precisou de ajuda para conduzir um caso, para interpretar um eletro, uma lesão de pele, uma gestante, um idoso, não importa o que seja, você abre um chamado e instantaneamente um médico especialista, um médico mais experiente vai poder pegar esse caso e te ajudar a conduzir em tempo real. Então a gente falou muito sobre iniciativas como essa, o impacto que isso pode ter aí na população e o melhor de tudo, o Educadoc 0800, você não paga nada. Então, se você for médico, já baixa o aplicativo no seu celular, faz a tua inscrição e testa. E se você não for médico, compartilha com algum médico que você conheça que com certeza vai ajudar muito. Então é isso, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos para o bate-papo, confere aqui que ficou sensacional. E eu nunca pensei em ter outra profissão. Primeiro, o médico tem que estudar. Medicina é uma profissão que se faz com as mãos. O especialista tem um papel que não pode ser substituído pelo generalista. Mas o generalista também não pode ser substituído pelo especialista. O problema não é o número, é a distribuição. Mudar a filosofia do serviço público e da saúde suplementar. Porque a saúde suplementar, nesse caminho que vai quebrar. Vai quebrar. Hoje aqui estamos no evento, aqui no DocSoul, um evento que é feito para médicos, né? E hoje o nosso tema é por que vale a pena ser médico? E eu acho que nada melhor do que alguém que já tem anos de estrada, anos de carreira, de sucesso dentro da carreira médica, para nos ajudar aqui, junto com o José Rubens, a gente discorrer sobre isso. Então, doutor, deixo a fala e agradeço novamente aqui a presença. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um pouco suspeito para falar desse tema, porque desde pequeno, meu pai disse que a primeira vez que me perguntaram, eu disse que queria ser médico. E eu nunca pensei em ter outra profissão. Sempre pensei em fazer medicina. Entrei na faculdade, cursei a faculdade, mais de 50 anos de clínica. Em nenhum momento eu duvidei de que era o que eu tinha que ter feito mesmo. E hoje é a mesma coisa, eu não me arrependo disso de jeito nenhum. A medicina é uma profissão muito complexa, claro, como outras também, mas a medicina tem uma característica especial, que é a função da medicina, ela existe para quê? Ela existe para aliviar o sofrimento humano. Essa é a função da medicina. Não é curar, você não cura hipertenso, você não cura gente com diabetes, você não cura a maior parte das doenças, não é? Perfeito. Mas a medicina serve para isso. Quem é que vai fazer medicina? É difícil a gente saber, mas em geral são pessoas mais generosas. Como regra geral. Claro que tem gente que vai fazer porque acha que vai ganhar muito dinheiro, está interessado só no prestígio social do médico, mas na minha vida, e eu já vivi bastante, entre as pessoas mais generosas que eu conheci, a maioria é de médicos. Então você tem essa ligação que a medicina dá, é uma ligação muito forte que você estabelece.
e carrega pela vida inteira. Apesar das condições difíceis que o trabalho médico está hoje, tudo, a recompensa que a profissão te dá é maior do que de todas as outras. Só para encurtar essa resposta, é claro que um arquiteto projeta uma casa e ele, quando vê a casa em pé, do jeito que ele projetou, ele fica feliz. Um engenheiro faz o cálculo de estrutura de uma ponte, ele também, um lavrador faz uma plantação e depois ele vê essa plantação crescendo, tudo verde, também fica feliz. O trabalho bem feito sempre traz felicidade. Mas o nosso trabalho tem uma característica especial, né? Porque quando você faz o trabalho bem feito, que você tem um resultado, o resultado é a vida daquela outra pessoa, não é? Ou é uma melhora da condição de vida daquela pessoa, ou era alguém que estava com uma dor muito forte, ou alguém que você conseguiu fazer, ou que você motivou para fazer largar de fumar, e você sabe o sofrimento que essa pessoa ia ter pela vida inteira. Esse tipo de recompensa nenhuma outra profissão, nesse nível, né? Eu vou fazer uma colocação para você de uma coisa que eu acho preocupante, e aí talvez a pergunta se vale a pena ser médico tem um pouco a ver com o que eu vou colocar, são 2 minutinhos. De acordo com a estatística a de 2024 do ano passado, isso é da faculdade da USP, hoje nós somos em 545 mil médicos, dando para 2000, daqui 10 anos, 1.300.000 médicos. Numa proporção em que nós temos de médicos de 2,7 por mil. E nós podemos chegar a ter até 2,69. Aonde que está o problema? Nós temos... Na verdade, eu acho que é 3,60. 3,69, desculpa. 3,69. Aonde está esse problema? O que o senhor acha que pode ser feito para essa adequação ao longo de 10 anos, que é muito pouco tempo. 10 anos não é nada, né? E nós vamos triplicar. Tem umas tabelas aqui que acho um absurdo os números como elas estão acontecendo no decorrer desses anos no nosso país, com a criação de novas faculdades. Como que o senhor vê se é possível essa adequação e como pode ser feito isso? Mas eu acho que até, talvez de uma maneira para a gente complementar, eu acho que tem uma pergunta que ela vem antes, que é: hoje o número de médicos existentes no país está num coeficiente adequado pelo número, né, da nossa população? Porque se essa pergunta fosse feita nos anos 90 ou no início dos anos 2000, eu acho que, né, não haveria nenhuma dúvida em a gente dizer que não, nós temos menos médicos, ainda mais nas áreas mais, né, no interior, nas áreas mais longínquas. Mas este número de hoje, ele está ou não adequado, e a previsão dele, né, desses dados mostram que a gente vai ter aí um número de médicos expressivos. Eu me formei no final dos anos 60, 1960. E naquela época, a discussão no Brasil é que nós tínhamos que ter um médico para cada 1.000 habitantes, que é o que a Organização Mundial da Saúde previa naquele tempo. Naquele tempo, a medicina tinha pouco a oferecer comparado com a medicina de hoje. Claro que nós temos que ter mais gente. Então, se você vai a 3,7 médicos por cada 1.000 habitantes, provavelmente esse número é um número razoável. Vai haver necessidade de mais médicos a cada 1.000 habitantes, com o futuro, porque a medicina vai ficando cada vez mais complexa. Agora, o problema não é o número, é a distribuição. Esse é o drama brasileiro. Você pega, por exemplo, o Amapá tem 1, poucos médicos por 1.000 habitantes. 1,65. 1,65. Vitória, no Espírito Santo, tem 17 médicos para 1.000 habitantes. Porque o que está acontecendo? Quando eu me formei, São Paulo, que era o maior estado do Brasil, o estado mais habitado, o maior número de habitantes, tinha a USP,
tinha a Escola Paulista de Medicina, que depois virou Unifesp, a PUC em Sorocaba e Ribeirão Preto, que era da USP. Nós não formamos 400 médicos por ano. Percebe? Então, era uma... Você tinha um número muito pequeno de médicos, era insuficiente. E nós aprendíamos aonde? Nos hospitais públicos. Mas aprendíamos nos hospitais públicos com o objetivo do ensino qual era? Era você aprender e depois você abrir um consultório particular. A medicina era organizada assim. Hoje o número de faculdades foi aumentando abruptamente, de uma hora para outra. E que critério foi usado aí? Foi usado um critério, basicamente, um critério financeiro. Eu estava conversando com um amigo que trabalha numa grande empresa educacional. Ele estava dizendo que você hoje, uma universidade que monte uma faculdade de medicina, ela passa a valer 200 milhões a mais no mercado, se ela for vendida. Pode ser que esse número não seja exato, mas é essa a ordem. Então você pensa o seguinte, o objetivo qual seria? Não, vamos formar mais médicos, o Brasil precisa de mais médicos, nós temos que espalhar esses médicos pelo país. Mas essas faculdades são particulares. Perfeito. Elas custam em média aí R$10 mil por mês. Quem é que pode pagar R$10 mil para um filho só? Ou para uma filha, que agora as meninas são maioria, felizmente. Exato. Quem é que pode pagar isso? Família de alto poder aquisitivo. Essas meninas, esses meninos foram criados com conforto, em cidades grandes, indo a shopping, indo a balada à noite. Você acha que depois de formados, depois de ter investido essa quantia, você vai conseguir que elas se mudem para Barcelos, no Alto Rio Negro? Vai conseguir que elas vão trabalhar no sertão do Ceará ou no sul do Amapá, onde eu estive hoje? Claro que não vão. Você não deixaria sua filha ir para um lugar desse, porque você vai dizer, poxa, eu queria essa menina com tanto carinho, agora ela se mete no sertão do Brasil, sabe lá o que pode acontecer, não é? Então, na verdade, nós não vamos resolver o problema da distribuição. O problema da distribuição, desculpa, o problema da distribuição é outra história. Não tem nada a ver com o número, não é? É você criar condições para essas pessoas, criar uma carreira no serviço público, para você ter como ter uma carreira para juiz. Sim, começa atendendo em lugares pequenos, depois vai melhorando, né? Eu acho que o problema fundamental agora, para terminar, é o seguinte: nós não temos professores para tantos alunos. Nós não temos. Você pega uma cidade interior, um colega do Ceará me mandou um WhatsApp dizendo que no Ceará, nos últimos, acho que 2 ou 3 anos, foram criadas no interior do Ceará 20 faculdades de medicina. Onde é que você vai pôr os professores? De onde vem esses professores? Verdade. E o professor é fundamental numa faculdade de medicina, não é? Nem que não seja pelo que ele ensina, mas pelo exemplo que ele dá, não é? Drauzio, eu gostei desse gancho que você deu. Você acha que a carreira pública do médico, assim como é de juízes, delegados, promotores e diversas outras profissões, né, seria uma solução para o Brasil? Como é que você vê essa questão? Sam, eu acho que é o único caminho. Porque Legal. Veja o seguinte, nós temos 75% da população brasileira só depende do serviço público. Certo. Não tem acesso à medicina, à saúde suplementar, muito menos à saúde privada, pessoal, que você paga pessoalmente. E nós precisamos, no Brasil, mudar a filosofia do serviço público e da saúde suplementar. Porque a saúde suplementar, nesse caminho que vai quebrar. Vai quebrar. O SUS não quebra porque acabou o dinheiro, para de atender, mas a saúde suplementar não pode fazer isso. O que está acontecendo com a nossa população? A faixa da população que mais cresce é que está acima dos 60 anos. A população envelhece e envelhece mal. Metade dos brasileiros e brasileiras chega aos 60 anos hipertensa.
Diabetes não para de aumentar, nós temos pelo menos 20 milhões, mas provavelmente isso é um subdiagnóstico. Não é? Como é que você fica esperando essas pessoas adoecerem para tratar delas? Só que o adoecimento, o que é? Infarto do miocárdio, é AVC, é insuficiência renal, tratamentos caríssimos. O grande gasto vai ali, né? O grande gasto vai aí. É. Eu participei de uma discussão, o pessoal do plano de saúde, uma discussão grande, tinha muita gente. E eles falaram que o ano passado foi um ano bom. A saúde suplementar teve problemas sérios aí, não é? Mas o ano passado foi um ano bom, as empresas tiveram um bom lucro, etc. Não tenho nada contra o lucro, acho que tem que ter. Se não perder dinheiro, se quebra, né? Senão não é empresa, né? Pois é, então não é empresa. E eu falei, eu queria saber quanto vocês investiram em prevenção. 0. Tinha ali os representantes das maiores empresas. Nenhum levantou a mão e falou, nós investimos R$50. Nada, 0 em prevenção. É uma cegueira. Nós temos no Brasil, no Sul, estou fazendo agora um documentário desse, essa semana acabei de chegar do sertão de Pernambuco, do Ceará e do sudoeste do Maranhão. O SUS tem tudo o que precisa. Não precisa inventar nada. Você vai ser presidente da República amanhã, você fala, vou escolher um ministro da Saúde, mas ele não vai lá para vir inventar, ele vai para tentar fazer o SUS funcionar direito. Eu estou fazendo um documentário agora sobre os agentes comunitários de saúde. O Estratégia de Saúde da Família é considerado hoje um dos 10 maiores programas de saúde pública do mundo. Isso não sou eu que disse, é a Organização Mundial. Eu acho que é o maior de todos, porque nós temos, não é qualquer país que tem 200 e tantos milhões de habitantes. Não é? Com essa diversidade ainda mais, né? Pois é. E o programa é tão simples, são barato. Você pega aí, monta as equipes que são 5, 6 agentes comunitários, que são pessoas que moram no local, dá 2 salários mínimos para cada um, e eles vão de casa em casa atendendo as pessoas. Nós temos 2/3 da população brasileira atendidos por esse sistema dos agentes comunitários. Eu acho, Tiago, que se você dissesse, não, nós temos que acabar com umas categorias aí no SUS, acabava com tudo, mas deixava o agente comunitário. Porque o trabalho que ele faz, ele é a pessoa mais importante da saúde pública. A gente fala em assistência médica, esse termo está errado, é assistência à saúde. Certo. Sabe, eu estive agora no Ceará, uma cidadezinha pequena que chama Tauá, e andamos 5 horas de ônibus para chegar nessa comunidade ainda. Tinha uma mulher, uma senhora da região ali, que mora lá, e ela disse, as mulheres não fazem exercício aqui. Um lugar pobre, casa ainda com muitas casas de barro. Ela disse, as mulheres não fazem exercício, porque elas fazem todo o trabalho doméstico. O que ela fez? Fez um forró de mulheres 2 vezes por semana. Legal. Eu tenho o vídeo aqui no celular. E essas mulheres vão para lá, só mulher, dança mulher com mulher, mas faz uma festa, né? Uma festa, música e tal, estão dançando, fazendo exercício. Para prevenção, isso é que Treinamento aeróbico. isso é que é medicina, não é verdade? Verdade. Isso é que é medicina. E eu acho ainda que tem mais um outro ponto aqui que invariavelmente não é observado dentro dessa parte do SUS, porque o paciente que vai a uma consulta médica do SUS, no PSF e tal, ele vê o médico durante os seus 10 minutos, 15 minutos, uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, mas o agente comunitário ele vê semanalmente ou quinzenalmente. Ou seja, a presença do agente comunitário é que faz a diferença às vezes até mais do que o próprio médico. Porque é essa presença que transmite a confiança necessária para o paciente seguir o tratamento, para ele aderir, para ele voltar ao médico. Professor, eu vou me permitir fazer mais uma pergunta, mas antes só quero complementar a pergunta passada. Isso aqui é de 2024. Em 1960, quando o senhor se formou, estava na DRLM,
O Brasil teve um crescimento de 34% e tinha 0,37 médicos. Pois é. Em 1990, o crescimento foi 27%, cresceu para 0,95 médicos. Em 2022, o crescimento foi 8,5%. Nós estamos com 2,69 médicos por 1.000 habitantes. Essa é uma questão da desproporção que ocorre entre a taxa de crescimento populacional e a taxa de crescimento médico. Então, existe essa desproporção. A outra coisa é a distribuição, né? Só veja, no sul, isso aqui é recente, é de 2024. No Sudeste é 3,62 médicos. Na região Centro-Oeste, 3,28. No Sul, 3,12. Nordeste, 2,09 e no Norte, 1,65. Então, aí nós temos a grande dificuldade, que é ter um número grande de médicos, mas com uma distribuição muito diferente. E aí eu queria colocar essa pergunta. O senhor colocou todas as dificuldades, hoje as mulheres estão mais adentrando a universidade, tem todo aquele conceito das mulheres urbanas, e a dificuldade depois de levá-las para o interior. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho amigos meus que trabalharam anos comigo, que são da Colômbia, que já estão aqui há 20, 30 anos já. E eles sempre me disseram assim, isso há 20, 30 anos atrás, professor. Na Colômbia, toda a faculdade ou universidade em que é paga pelo governo e que o aluno adentra essa universidade, quando ele sai, ele obrigatoriamente ele tem que servir 2 anos para o governo. O governo paga, mas ele é obrigado a servir. Ele tem o direito de escolher uma especialidade, depois ele tem o direito de entrar, mas ele precisa 2 anos. E é o governo que escolhe qual é a região mais carente. E ele tem que ir lá. O governo pagou a faculdade para ele. Se nós olharmos hoje as nossas faculdades federais, nós vamos ver que um grande contingente são de pessoas que têm posses, não são pessoas carentes. Então essas pessoas, de alguma maneira, têm. O que pode ser feito? Onde que está isso? É uma legislação? É um poder público? É uma vontade política? Poderia ser implementado isso, essa situação no país? Eu acho que devia. Eu não acho isso agora, eu achei quando eu era estudante. Eu achei um absurdo. Você frequenta a Universidade Federal do Paraná. Você vem aqui e frequenta a faculdade absolutamente de graça. Depois você sai daqui e vai abrir um consultório de cirurgia plástica, nada contra a cirurgia plástica, pelo amor de Deus, mas vai abrir um consultório para fazer estética para a população mais rica de Curitiba. Tá certo isso? Que isso não devia ser permitido. Agora, nós não vamos resolver o problema porque as faculdades públicas são uma minoria hoje, não é? Então, você, com isso, não resolveria o problema da saúde pública. Mas é uma questão de justiça, não é? Sim. Você estudou de graça, não é que de graça. Alguém pagou para você estudar. Quem foi? Foi a população que pagou. Sim. Foram os impostos que pagaram a tua formação. Você não devolve nada? Mas mesmo sendo uma minoria, já é uma vantagem Claro, que nós vamos ter sem dúvida. de suprir exatamente essa dificuldade que está tendo aqui da região norte e nordeste. Sem dúvida. Eu acho que seria uma... E vão ganhar. E quantos desses, provavelmente, ficando 2 anos lá, não criam uma comunidade e acabam ficando nessa... E aquela especialidade que ele queria acaba não sendo mais importante para ele. Porque ele tomou corpo, vamos dizer assim, com aquele ambiente, com aquela situação e acaba ficando lá. Então, eu acho que é uma situação... Drauzio, e eu ainda acho assim, né, até pegando esse gancho da formação, né, aqui a gente tem, né, o senhor disse que formou em 1967, ali nós temos o José Rubens, que se formou em 79, é isso? 79, eu 2008, o Sami... 2013. Então a gente tem algumas gerações aí, né, de formações. A minha dúvida é assim, na sua visão, qual que é o maior vazio que tem sido deixado na formação do médico? Nesses, aí ao longo dessas décadas. O que tinha lá atrás que hoje a gente não tem mais? Se é que existe algo assim nesse sentido? Tiago, você atende doentes. Qual é a queixa principal dos doentes hoje? Eu fui lá no médico, ele me consultou, nem olhou na minha cara. Quem daqui já não ouviu? Atenção. Verdade. Não é? Atenção.
O que é a medicina? A gente diz, a medicina é uma ciência e é uma arte. A gente aprendeu assim, não aprendeu? Sim. Agora, o que significa essa arte da medicina? A ciência é fácil, né? Você pega o New England Journal of Medicine e olha, vê um artigo ali e você aplica aquela proposta que está sendo feita, ou aquela demonstração. Agora, a arte, eu vi uma vez um cirurgião plástico num programa da televisão falando, porque o cirurgião plástico é um artista. Não é um artista, que é isso? O artista precisa do quê? O artista precisa do material, né? O Michelangelo é um artista, o cara pega uma pedra e faz o Davi. Né? Você é um artista de verdade. O cirurgião, você pode... Qual é o material do cirurgião plástico? É o rosto humano para obedecer um determinado padrão estético do mercado, que agora é o lábiozinho levantado, o nariz empinado não sei que jeito. Isso não é arte, né? A arte da medicina é outra. É você pegar o conhecimento técnico e aplicar para aquela pessoa em particular. Fantástico. Porque o que eu vou usar, o argumento que eu vou usar, a forma que eu vou apresentar para o Sami não é igual a que eu vou apresentar para o Zé Rubens. E muito diferente da que eu vou apresentar para você. Verdade. Porque nós temos que adaptar aquele conhecimento técnico às necessidades do outro, à personalidade dele, às condições de vida que ele tem. Essa é a arte da medicina. E às vezes você faz isso com uma palavra ou com uma frase. E às vezes você fica falando e não consegue entrar no universo daquela pessoa. Né? E eu vou mais longe ainda. Eu acho que a arte dentro da parte médica está muito mais presente naquele médico da comunidade ribeirinha que não tem nenhuma estrutura ou pouca estrutura e que mesmo assim ele ainda faz o que ele consegue com o pouco que ele tem. E às vezes faz muito, né? Exatamente. É. E até nesse gancho, Drauzio, você acha que o Brasil precisa de mais médicos especialistas ou generalistas? Eu não digo generalista assim, aquele que não formou, não fez residência e foi dar plantão. É o generalista no sentido amplo, de que sabe um pouco de tudo e que consegue atender de forma mais ampla, assim. Eu acho que precisa dos dois, sabe? Precisa dos dois. Porque eu estou na idade que posso ter um câncer de próstata. Quando acontecer comigo, eu vou querer um cara que operou muita próstata na vida. Não é? É o critério que nós usamos para escolher Perfeito. os nossos colegas como médicos pessoais. Não é? Agora, o especialista tem um papel que não pode ser substituído pelo generalista. Mas o generalista também não pode ser substituído pelo especialista. Por isso é que eu acho que o problema nosso qual é? Você pega o SUS, você tem um tumor de próstata, ou o cara tem um PSA que subiu um pouco, ele vai direto para o urologista. Sim. É o que acontece nas unidades de pronto atendimento nas cidades. Eu nunca fui a um pronto-socorro quando era criança. Eu não tive nem pediatra, porque não existia pediatra. Eu morava no primeiro bairro da Zona Leste, meia hora a pé da Praça da Sé, que é o ponto zero da cidade. Não tinha. Hoje, você vê uma criança com uma febrezinha, a família pega e leva para o pronto-socorro. Não é? É a rotina, não é? A família leva, está com febre. O pai e a mãe chegam do trabalho, o menino está com febre, está meio largadinho, leva para o pronto-socorro. Nós somos médicos, né? Você está lá no pronto-socorro. Vem uma família ansiosa. Querem saber o que ele tem. Você não conhece a criança. Nunca viu na vida. Aí você olha e fala, isso aqui é uma infecção respiratória sem significado maior. Você dá alta para essa criança? Fala, não, leva para casa, dá um antitérmico se precisar. Se piorar, traz outra vez. Seria lógico. E o colega que está lá, ali na linha de frente? Mas eu levei no pronto-socorro, o médico olhou e mandou embora. E era uma meningite. O que ele faz? Colhe exame, né? Com certeza. Colhe exame. Tira um raio-x de tórax da criança. Se a criança está com uma dor de cabeça, está muito irritada, não sei o quê, ele colhe um líquor. Sim. A medicina, esse uso, esse abuso dos recursos médicos, vai tornando o sistema
o sistema inexequível. Inexequível, Como exato. é que você mantém uma coisa assim? Olha o que acontece nos Estados Unidos. A saúde americana é uma vergonha, é um absurdo. As pessoas aqui, tem muitos colegas nossos, glorificam. Claro, eles são muito importantes e têm avanços maravilhosos na medicina americana, do qual nós nos beneficiamos, claro. Mas eles investem 17% do PIB deles em saúde. Pô, o PIB deles é de 20 trilhões de dólares. Então eles investem 3 trilhões e 400 bilhões em saúde. É mais do que o PIB brasileiro. É como se tudo que o Brasil produz, é a 10ª economia do mundo, fosse só para pagar a saúde americana. Pô, quanto tinha que viver o americano médio para justificar esse investimento? Uns 120 anos, pelo menos, né? Pô, vive míseros 78 anos. E quem nasce em Santa Catarina aqui, vive mais. Quem nasce no Espírito Santo vive mais. Quem nasce no Paraná vive ainda mais. Pouco mais, mas vive. Quer dizer, não é com dinheiro que você vai resolver esse problema. Você cria um interesse da indústria e de todos, de equipamentos, de saúde, de medicamentos e tudo. É um complexo industrial que começa a tornar inviável, né? O senhor não acha que é uma reação defensiva dos médicos e da medicina também por ter altos índices de judicialização, de erro médico e de processos? Né? Porque daí, se hoje, né, formos analisar os guidelines americanos, a gente tem uma série de exames para algumas doenças, algumas patologias que hoje aqui nós não temos, nós não fazemos e nem por causa disso nós somos piores, né? Imagina. Ao contrário, né? Exato. Eu posso fazer mais? Pô, claro. Eu quero pegar um gancho anterior e me permitir, talvez possa ser filosofia, mas acho até que é filosofia. Quando eu entrei, você também entrou, nós tínhamos uma noção da medicina, nós vamos ser médicos, né? E o ser médico seria abraçar a ciência com coragem e empatia, e além da cura, um ato de amor pela vida. Isso, no contexto assim, seria como ser um sacerdócio, né? Não no sentido, vamos dizer assim, religioso, mas sacerdócio no sentido que é alguém que exerce uma função ampla, que envolve caráter, ética, Servidão. né? Então seria isso. E eu via na minha época, e depois eu não consigo mais enxergar isso numa plenitude, mas antes era muito comum. Todos nós tínhamos isso. E pelo menos da minha turma. Eu sou formado numa faculdade, não sei se pelo caráter da faculdade, que era da Universidade Católica, nós tínhamos, e aqui é 2 pontos que eu queria tocar com o senhor acha que isso faz diferença nesse conceito de ser médico hoje, e que eu acho que está faltando. Nós tínhamos filosofia e nós tínhamos uma coisa chamada ética médica. Ela estava lá, tinha que ter para aprender. E a filosofia, eu com 18 anos, né, desde que eu sentei na primeira vez no banco da faculdade, até hoje são 52 anos. E eu não entendia com 18 anos o que era filosofia. Mas eu fui entender depois o que a filosofia trouxe para dentro de mim. Né? Porque se nós olharmos a filosofia, ela é ler e dialogar com a própria alma, né? Diz assim que ensina você a olhar o ser humano com mais cautela, enxergar, colocar-se na frente no lugar do outro. Isso chama-se autoridade. Isso eu aprendi e isso eu levei toda a minha vida. Então isso para mim era um sacerdócio. Eu aprendi isso daqui. E a outra é ética, né? Nós não tínhamos necessidade de decorar o livro de ética médica, mas nós tínhamos que saber que existia, o que era para o médico, o que era para ele fazer, como ele tem que se conduzir diante desses fatos. Muitas vezes a prova, você tinha que pesquisar porque você tinha que ter conhecimento, não era por questão de nota. E eu não vejo mais isso, eu vejo muito problema nesse sentido. Então, eu acho que isso não tem mais dentro das formações das universidades. O senhor acha que a falta de uma filosofia, de um contexto desse sentido, da falta de ética, de conhecimento profundo da ética, pode estar causando o que a gente vê no mercado de hoje?
Eu acho que essa formação humanista falta muito. Porque nós perdemos. Acho Perdemos, que perdeu. perdemos. Perdeu, inclusive, não só a humanística, mas essa ideia Do holístico. holística da coisa. Né? Hoje, o médico, quando vou dizer o médico, eu não vou dizer os médicos, mas de uma maneira geral, ele vai ali e faz, às vezes até por sintoma e não necessidade de ver a questão holística da coisa. Aí a filosofia que eu aprendi me vê olhar além da criança, além do problema próprio, contexto familiar. Claro. Isso me ajudava muito nesse sentido, né? Não, e ajuda, isso é uma falha grave na formação das novas gerações, né? Infelizmente. Eu não vejo isso com otimismo, não, Zé Rubens, porque você, criando essas faculdades dessa maneira, você não tem gente, não tem professores com essa formação, que tiveram essa formação. Talvez não seja o objetivo maior. Não colocar é. Isso Claro, não vem muito ao caso. E se você não abre esse espaço entre os estudantes, eles também não enxergam. Exato. Eles acham que aquilo é uma coisa que não tem importância. Ele vai ter que aprender como receitar antibiótico, como operar um doente com apendicite, não é? Esse é um problema sério. E o número que você forma começa a ser tão grande que eles vão virando a maioria. E agora é o que a gente vê hoje, não é? Mas eu não sou pessimista, sabe? Veja, o pessoal fala, não, a inteligência artificial vai acabar com o médico, vai não sei o quê. Eu não acho isso. Olha, você também é da geração que não tinha internet. De repente apareceu a internet, olha o que ajudou a gente. Verdade. Claro que existe o mau uso da internet, evidente, tem gente, médicos inescrupulosos que usam a internet, mas que a gente hoje, você tem acesso à informação total. Era uma coisa muito complicada a informação naquela época. Você ia escrever um trabalho, você ia para a Biblioteca Central, não eram todas as cidades que tinham. E você tinha aqui na biblioteca e ficava lá e pedia xerox dos artigos que vinham dos Estados Unidos, das revistas menos conhecidas. Era um inferno. Você pagava o xerox, não saía barato, não. E, quer dizer, hoje... Na minha época ainda era assim. Peguei um pouquinho. Olha a diferença que fez. Né? Aí o pessoal, bem, a inteligência artificial vai substituir o médico. Nunca vai substituir. Porque não dá para você fazer medicina só com a ciência, sem a arte. A profissão é uma mistura desses dois setores da atividade humana. Isso que eu comentei, isso entra exatamente isso daí, né? Perfeito. A arte, né? A arte de você ver além do sinal e do sintoma, né? Isso a IA não vai fazer isso nunca. Mas aonde que ela é ou que ela poderia ser uma ameaça? O senhor visualiza isso? Não, eu não... Quer dizer, claro, você vai lá e baixa o arquivo daquela situação que você está vivendo, mas de qualquer jeito é você que vai ter que aplicar aquilo. Porque a IA não vai prescrever, não é? Você vai ter que passar pelo médico e ela pode te ajudar, te dar informações. E tem uma coisa mágica na medicina. Eu sempre insisto com os alunos, quando eu estou falando para estudantes, eu digo, olha, medicina é uma profissão que se faz com as mãos. Não dá para fazer medicina sem usar as mãos. Você está fazendo outra coisa aí. Eu olho, vejo a radiografia, eu vejo a tomografia e eu prescrevo. Isso não é medicina. Você não completa o ato médico. Eu aprendi a fazer isso nas cadeias. Eu atendo em cadeia há 35 anos. Você vem o doente lá. Médico de cadeia nem deixa chegar perto. O cara, o que é? O que você tem? Não sei o quê. Receita, dá a receita e acabou, né? Eu examino, e não é que você fica perdendo meia hora com cada paciente, nem dá. Você tem uma fila de 30 para atender, eu vou, tira a camisa. Não sei, quando você manda tirar a camisa, já mudou o clima. E aí você ausculta, palpa os linfonodos, é um exame de 3 minutos, muda completamente o clima. Sem o exame físico, o ato médico não se completa. Não se completa. Então, pode inventar a tecnologia que você quiser criar. Perfeito. Você tem que ter
o toque. É o toque que nos diferencia. Só para rapidamente uma história que... Não, vamos lá, doutor. Vamos lá que tá... o papo tá muito bom. Eu estava chegando, eu atendi... Depois eu vou contar uma história, 1 minuto também, só vai interessar. Um dos lugares que eu atendi foi a Penitenciária Feminina de São Paulo, uma cadeia com 3.000 mulheres, uma coisa. E fiquei lá de 2006 a 2020, até começar a pandemia. Aí fui para um outro, cadeia de homem outra vez. E um dia eu entro e tinha o cara que fica no portão, que é um funcionário, e esse pessoal, em geral, é grande, né? Grande, forte, assim, é uma gente... E esse funcionário falou, doutor, estou com uma cólica aqui, assim, uma coisa chata que está me incomodando. E ele tinha um abdômen protruso, assim, aqui. E eu toquei no abdômen dele. Falei, olha, para que der uma folguinha aqui no portão, você vai lá dentro que eu te examino. Ele não foi. Na semana seguinte eu voltei com o funcionário que me acompanhou, que levava os prontuários e tudo, que organizava o atendimento. Desculpa. Eu falei, aquele funcionário. Ele não foi lá. Falei, Ih, doutor, o senhor não imagina. Eu falei para ele, depois mais tarde, falei, você não foi lá ver? O doutor Drauzio ia te ver? Ele falou, que mão que tem aquele homem. Ele tocou na minha barriga, acabou. Sarou na hora. Então, eu vou contar a minha história, a questão do exame, a questão do toque, a questão... a minha vida toda, aos 45 anos, eu fiz cardiologia pediátrica. E diziam que eu era muito enérgico. Esse aqui sempre falou para mim que meus residentes diziam que eu era enérgico, que eu era bravo. Na realidade, eu era exigente, não era bravo. Curiosamente, é meu pai aqui, doutor. Tá? Mas é mesmo meu pai. Mas só para poder reafirmar aquilo que o senhor falou e que eu aprendi isso. Eu sou de um tempo que ecocardiograma não existia. Nós fazíamos diagnóstico de patologia com eletrocardiograma, que hoje ninguém dá valor para ele, fazíamos com um estetoscópio. E aí tem uma patologia chamada coartação de aorta, que é comum em criança e tal. Aí eu brincava com meus residentes assim, se chegar uma criança aqui, como que você faz para fazer um diagnóstico de coartação de aorta? Ah, doutor, só fazer um ecocardiograma. Eu ficava... tiririca, né? Eu falei, então você não precisa ser médico. Porque se chegar aqui, a enfermeira tiver acesso a um pedido, ela manda, a mãe diz assim, meu filho tem um problema no coração. Vamos fazer um ecocardiograma. A enfermeira preenche, manda lá, vem o resultado, a enfermeira diz assim, o seu filho tem uma coartação de aorta. Eu digo para meus residentes, onde você precisa ser médico? E sabe como você faz um diagnóstico de coartação da aorta? Com a ponta do dedo. Você não precisa nem ter o estetoscópio. Basta que você palpe, quando você, como pediatra, simples, está com dor de garganta, não importa. Palpe os pulsos superiores e mesmo inferiores, você faz o diagnóstico de coartação de aorta. O paciente vem com um quadro, com 15 dias de vida, parece uma pneumonia, na realidade ele está fazendo insuficiência cardíaca, porque ele tem uma coartação de aorta. É com a ponta do dedo. Então, é no exame físico. Enquanto não se examinar os pacientes, porque o exame ele é complementar. Por isso é um exame complementar, ele complementa o teu diagnóstico clínico. Eu brinco com eles, né? Só para dizer assim que você precisa examinar o paciente. O exame é complementar. Hoje tem ecocardiograma, amanhã tem coisa, mas não é essa a questão. Isso só vem ajudar o teu diagnóstico. Claro. E você não pode fazer o que muitos dos nossos colegas fazem hoje, que dá aquela relação. Pô, eu recebi uma paciente, um pouquinho antes da pandemia, ou depois da pandemia, me trouxe um calhamaço de 83 exames de sangue. 83. O único que estava alterado era a dosagem de antimônio. Eu nem sabia que se tratava. Não tinha ideia do que. Verdade. E ela me perguntou no fim, e o que quer dizer essa dosagem? Eu falei, pergunta para mim. Pediu. É verdade. Tiago. Sabe onde ela tinha ido? Na ginecologista para um exame de rotina. Saiu de lá com um pedido de 83. E já provavelmente era um padrão que pede para... Não, mas é o que a gente estava dizendo desses guidelines que já vem, é uma... Receita de bolo, Receita de bolo. Deixa eu só... Acho que vamos terminar, né? Já... Tá na hora. Estou com relação à IA. Hoje a gente vê muitos não têm acesso à inteligência artificial, mas têm acesso ao Google, o famoso Dr. Google. E muitos vão em cima do Dr. Google.
A IA é muito mais do que doutor. É. O senhor não acha que se não tiver uma maneira para o médico de uma regulamentação para isso, a população tendo acesso à inteligência artificial não pode ter esse viés do problema? Certamente terá. Isso não tem como evitar. Porque você não pode fazer uma IA seletiva, né? Só vai servir para os médicos. Como o Google não pode ser seletivo. Então, tem dois lados aí, Zé Rubens. Um é esse que você está falando. O cara pega o Google, ele não entende nada de medicina, ele fica com a impressão de que ele aprendeu, que ele sabe tudo. Verdade. E tudo bem. Por outro lado, os pacientes hoje são muito mais informados. Não é verdade? Eu lembro de um professor da Escola Politécnica de São Paulo, da USP, que ele dizia para mim que ele tinha um problema no fígado e ele apontava para o lado esquerdo. E aí eu fiquei pensando na hora, achei que ele tinha se enganado, mas ele insistia. E eu disse para ele, mas você fala do fígado e aponta para o lado esquerdo? Ele falou, não é do lado esquerdo o fígado, era professor da Escola Politécnica. Era um nível de ignorância absurdo. Hoje a situação é melhor, né? Mas eu estou fazendo essa colocação porque depois de muito tempo eu voltei a fazer uma medicina que me deixou assim muito triste, né? Que é essa medicina hoje que está de padrão, que o gestor não tem mais educação com o médico, não tem, é tudo uma questão assim muito, e eu fiquei muito chateado com tudo que eu vi, porque não era aquilo que eu aprendi 40 anos, não era Financeira. Financeira. Era muito financeira. Olha, o dinheiro, não, existe isso, né? Não vamos falar disso, mas existe isso. A questão assim que eu pergunto assim, o paciente, ele vai na IA e ele diz assim, olha, o que eu estou sentindo, eu preciso desse exame, e chega para o médico assim, eu preciso fazer esses exames aqui. Essa é a minha preocupação. E chega de uma tal veemência que se você está sentado aqui, você às vezes não tem como dizer assim, não, eu não vou fazer esse exame para você, porque o que você está sentindo não tem nada a ver com isso. Não, mas eu fui lá e eu preciso disso e eu quero. E mais ainda, desculpa, eu pago o plano e eu quero esses exames. Acho que aí tem um problema muito grande de ter um conhecimento sem ter um direcionamento, sabe? E aí que entra a arte do médico, então. Mas é difícil. Eu tenho uma filha que é médica e trabalha na Universidade de Harvard. Ela é oncologista também. E ela diz que lá que nos Estados Unidos é insuportável isso. Pai, elas leem na internet e chegam falando cada absurdo. E você tem que explicar, só que isso toma tempo. Tem que explicar, dizer, não é assim. Você não... Enfim, eles acham que dá para fazer um curso rápido. De uma doença. Né? Ultra Express. Ô, Tiago, o pessoal já está sinalizando que tem que liberar você e o Drauzio para a coletiva de imprensa, né? Mas eu não podia terminar sem perguntar uma última pergunta aqui, pode ser até mais direta, Drauzio, mas eu acho que eu me arrisco a dizer, e aqui sem medo de errar, que o senhor é a pessoa, é o médico hoje que mais inspira a população e os novos médicos que estão entrando. Então, eu queria saber o que você tem para dizer para esses médicos, qual dica você daria, afinal, aqui, para quem está entrando na faculdade de medicina ou está querendo se tornar médico ou já está em vias de se tornar, ou o médico que está começando a sua carreira. O que você falaria para ele, que dica você daria para ele ser um bom médico? Primeiro, o médico tem que estudar. Se você não gosta de estudar ou não tem paciência para estudar, não faça medicina. Vai fazer outra coisa. Pega o Zé Rubens, a dedicação que nós tivemos na profissão. Quantas noites acordado, quantas vezes com a família, num aniversário, alguém te chama, você tem que ir atender e tudo. Você imagina você dar essa dedicação no mercado financeiro. Você fica milionário, estudando e se dedicando dessa forma. Medicina não é uma profissão para isso. Segundo lugar, você tem que pensar sempre o que você quer da profissão. Eu trabalho há muitos anos com educação e saúde, e fui um dos primeiros a falar na televisão, a gente enfrentar problema sério. Você pegou o tempo que médico sério não falava em meios de comunicação de massa. Hoje eu vejo às vezes umas moças, uns rapazes que estão se formando, que querem fazer um site, que querem não sei o quê, e vêm me perguntar, porque eu tenho uma longa experiência.
E eu digo para eles, olha, a informação médica é fundamental. Só que a informação médica, o que você tem que falar são aquelas coisas que você acredita, que você acha que vão beneficiar o outro. Se você falar esperando que aquilo te traga doentes, que você se beneficie, primeiro, você não vai se beneficiar, porque a imagem entrega os olhos da pessoa e os olhos entregam a alma. Você vê na televisão um político falando, você fala, esse cara está mentindo, ou esse cara não presta. Não é? Você não tem dado nenhum. É o olhar, é pelo olhar. As pessoas têm que entender o seguinte, que se você está interessado em educar a população, em transmitir conhecimentos de saúde, você tem que ser muito honesto e ficar atento, ver se você não está querendo tirar uma vantagem desse tipo de conhecimento. O resto vai vir como consequência. E a mesma coisa em relação aos pacientes que você atende, não é? Você pode estar na situação de trabalho horrível, na pior possível e tudo. Você tem que fazer o melhor que você puder fazer. Ou larga esse emprego. Não é? Mas se você está ali, você tem que tentar fazer da melhor forma possível. E é aí que a medicina depois te recompensa. Pode demorar, mas ela vai recompensar. Eu acredito nisso. Boa. Drauzio, uma dica, a gente tem a biblioteca do Roundcast aqui. Uma dica de um livro, ou uma série, ou um documentário, alguma coisa cultural para quem está nos ouvindo se inspirar também. A morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Boa. É um livro maravilhoso. Profundo. Legal. Aliás, Sami, Esse nunca veio aqui na nossa Esse não, esse não. Esse nunca foi citado, hein? aliás, uma coisa muito importante, né? Você tem que ler, tem que conhecer literatura, porque a morte de Ivan Ilitch é um cara que está com uma doença grave e que vai morrer. E ele conta a história, o histórico desse cara. Isso você não aprende em livro de medicina. Verdade. Você não pega você quer falar sobre os ciúmes, você tem que ler Dom Casmurro, do Machado de Assis. Não era um livro de medicina que você vai encontrar esse tipo de... esse mergulho na alma humana, né? Que o médico tem que ter, porque é o que a gente faz no dia a dia. Né? Excelente. Posso indicar um livro? Claro, por favor. Então eu vou indicar. Assim como a filosofia é um livro de filosofia, é um livro de um filósofo da época helenista, né? Chama Epícoro. Ele foi o primeiro filósofo da era helenista, que é a era que começou depois da helênica, que foi quando me lembro que coisa Júlio César invadiu a Macedônia. E tem um livro chamado assim, Cartas sobre a Felicidade, ou Cartas a Emiceus. Então é um livro que fala exatamente sobre isso, como você chega na felicidade. E esse livro ele fala assim, ele não sabe se o Eminiceu era jovem ou se era um idoso, mas serve para os dois e serve em todos os momentos da eternidade. Legal. Porque ele coloca a situação. Quando jovem é aquilo que você tem que buscar. E quando idoso, é porque você não buscou, ou você ainda tem tempo de buscar. Então é um livro interessante. Eu estou lendo filosofia agora, elas fazendo um curso de filosofia. Inveja. Muito bom. Então a gente vai colocar essas indicações aqui no nosso Instagram do Roundcast, vai deixar o link, se você ainda não viu, vê lá que tem todas as indicações, é muito inspirador e é conteúdo de qualidade feito pela curadoria das pessoas que estão aqui sentadas com a gente. É isso, né, Thiago? E nós aqui que imaginamos que ia ser um podcast sobre medicina, foi muito mais do que muito medicina. Mais. Não era de se estranhar. Drauzio, muito obrigado mesmo, foi muito inspirador, uma honra para a gente poder te escutar. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, muitos médicos, assim como me inspira também, e que você continue sendo essa referência para a gente, que o país tanto precisa. Então, eu fico muito feliz mesmo de poder ter tido esse bate-papo contigo e obrigado mais uma vez. Também quero agradecer, porque para mim é um momento ímpar. É verdade. Não sei se eu vou ter possibilidade de encontrá-lo novamente, mas para mim foi um momento ímpar de felicidade. Muito obrigado. Olha, eu gostei muito de participar disso, foi uma conversa ótima mesmo. Fica o convite, então, para voltar. Com todo prazer. E eu agradeço aqui os nossos convidados, José Rubens aqui, né? Uma alegria estar aqui dividindo a mesa. E doutor Drauzio, que é uma inspiração, como você me disse, né?
sabe que falar aqui rapidamente aqui dos nossos bastidores aqui do nosso DocSoul, né? Então, nós não sabíamos quem convidar. E hoje a gente vive numa época onde a parte de internet ela é muito forte, ela é muito proeminente, ela é muito evidente, né? E eu não sou do meio, eu não tenho, né, essa relação com a mídia, agora com o Broadcast, mas eu não tenho, né, nada de mídia, de rede social. E eu disse assim, né, pro nosso time, eu falei, ó, busquem com médicos novos, médicos recém-formados, estudantes de medicina, que é o nosso público, quem que eles desejam ouvir, e aí nós vamos atrás. E eu imaginei que havia um médico com 30 milhões de seguidores, o outro com 15, o outro com 10, como as maiores opções. E o senhor foi o número 1, aonde a grande maioria disse, eu desejo ouvir o Drauzio Varela. Você vê a que ponto chegou a medicina brasileira. Bom, pessoal, obrigado aí. É isso aí, muito obrigado. E Até siga a aqui, ó. Se você não segue o canal, se inscreva, ajuda a gente aí a divulgar mais o nosso trabalho, a passar essa mensagem para mais gente, que seja inspiradora também, como foi para você, para novas pessoas. Então compartilha o episódio, siga o nosso Instagram, canal do YouTube, Spotify. E é isso aí, obrigado e até a próxima.